Olá, irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá. Vamos dar início a mais um culto de louvor ao nosso Deus. Vamos passar um tempo aprendendo sobre a palavra do nosso Deus, orando ao Senhor e cantando louvores ao seu nome. Que nós possamos fazer nessa noite, como diz o salmista, que nós possamos fazer uma declaração de amor ao nosso Deus. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação. Vamos louvar juntos ao Senhor. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde haja o perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar, A começar, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar. Pai querido, nós não temos a quem recorrer senão a Ti, porque do Senhor vem o nosso socorro, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Te rogamos que a Tua misericórdia seja renovada, Deus, nas nossas vidas a cada manhã, e que o Senhor coloque no nosso coração um desejo grande de proteger aqueles que estão vulneráveis, de ajudar aqueles que não têm comida, daqueles que não têm emprego. Que o Senhor nos use nesse momento de dificuldade no nosso país e no mundo, para sermos vasos, ó Deus, de bênçãos, vasos que transmitem o Teu amor, o Teu carinho e o Teu cuidado. Eu te agradeço por aquelas pessoas que estão todos os dias levantando, indo trabalhar em hospitais, os catadores de lixo, as pessoas que trabalham em supermercados. Que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde. E te agradecemos, ó Deus, o privilégio para alguns de nós de podermos ficar em casa e assim proteger o nosso próximo, proteger as pessoas vulneráveis e aqueles a quem amamos.
Te pedimos, ó Deus, a renovação das nossas forças e da nossa energia e da nossa alegria também. Em nome de Jesus. Amém. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Boa noite, igreja. Boa noite, amigos da Moriá. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje quero refletir com vocês um texto da Palavra de Deus que está no livro de Atos 12, capítulo 12, tendo como base o versículo 5 e 12. Vamos ler. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. O tema: quando a igreja ora. A verdade central: a igreja que ora reconhece o poder de Deus. Temos vivenciado, irmãos, um grande momento de clamor da igreja. Acho que nunca nos unimos tanto em oração como agora. É saudável, é bom e nos traz paz. A oração é um assunto para conversarmos diariamente como cristãos. A revista Ultimato lançou uma série de e-books no mês de abril, com o título Conversando com a Igreja. E o primeiro desses e-books tem como título Conversando sobre a Oração. E pode ser baixado para uso nos estudos da igreja ou para usar em grupos familiares. O autor fala: exercitarmos dia após dia a prática devocional fará enorme diferença na nossa vida, na de nossos familiares e na comunidade de fé a que estamos ligados. Já aprendemos em vários estudos que as orações elas podem ser expressas de muitas formas: na forma de adoração, ação de graças, petição e súplica, confissão de pecados e intercessão. Hoje eu quero falar especificamente sobre a oração de intercessão.
Esse tipo de oração é a que fazemos quando intercedemos por outras pessoas. Interceder é pedir a Deus em favor daqueles que nos cercam, ou que nem mesmo conhecemos pessoalmente. Isso significa que podemos interceder por familiares e amigos e também devemos interceder por pessoas que não são próximas de nós. Com certeza, este momento difícil que estamos vivendo é o momento em que mais estamos nos apropriando e nos beneficiando da oração de intercessão. Vou dar um pequeno testemunho que me fez escolher o texto lido. Dia 14 de abril, a irmã Elaine Medeiros ela foi ao hospital devido à suspeita do Covid-19. E ainda dentro da ambulância, ela enviou uma mensagem para o grupo da igreja pedindo oração. No mesmo instante, a irmã Silvia enviou um áudio de oração e várias irmãs do grupo entraram em oração intercedendo. A irmã Elaine me falou que haviam 6 ambulâncias com pacientes suspeitos de Covid-19. Ela estava na última ambulância da fila, no oxigênio. E neste momento, ela viu sua filha do lado de fora chorando e também entrou em oração e pediu ao Senhor que aguardasse e cuidasse de sua filha e que se fosse para ficar internada e talvez nem voltasse, que ela estaria em paz e que agradecia ao Senhor por ter certeza de sua salvação. No dia 15 de abril, às 15h30, a irmã Helene estava em casa, graças a Deus, sem a suspeita da doença. E ela me relatou que, lembrando de tudo e verificando as mensagens de orações, identificou que enquanto a igreja orava, a ambulância em que ela estava ficou no corredor. Os primeiros procedimentos foram feitos dentro da ambulância. E quando ela entrou no hospital para a triagem, a oxigenação estava normalizada. Ela estava sentindo uma grande paz interior e que foi uma experiência muito maravilhosa. Eu respondi para ela: irmã, essa experiência me lembra Atos 12. Eu vou ler para você os versículos 5 e o versículo 12. E fiz a leitura para ela. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Deus estava no controle o tempo todo. A irmã Elaine não estava sozinha. A nossa igreja estava intercedendo e ela estava calma. Ela estava tranquila. O que aprendemos com isso? Aprendemos, irmãos, que a igreja que ora reconhece o poder de Deus em tempos difíceis. O texto diz: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, ele prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. No texto de Atos, temos um cenário de perseguição. A igreja era perseguida pelo rei Herodes. O Novo Testamento fala de vários Herodes, mas este era Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, responsável por perseguir os apóstolos nos primeiros anos da igreja primitiva. Irmãos, Pedro estava impossibilitado de fugir, e o desejo de Herodes era conseguir aliados políticos, que o faria crescer em popularidade. Era costume na Páscoa soltar um prisioneiro, e ele deve ter pensado: pode ser que eles escolham soltar Pedro. Com a prisão de Pedro, ele se beneficiaria, ele representava um poder autoritário, e depois ele mataria Pedro, assim como fez com Tiago, achando que isso produziria uma alegria para o povo judeu. Havia uma ação maldosa por parte de Herodes, e Pedro não tinha o que fazer, mas havia um fato de grande importância. A igreja do lado de fora ela podia interceder diante daquela situação impossível. Irmãos, a oração ela muda tudo. Quando intercedemos, nós temos a esperança que Deus, em sua soberania, pode agir. Não importa o que aconteça, não importa como as coisas fiquem cada dia ruins. Precisamos esperar no Senhor e depositar toda a nossa esperança e confiança nele,
Temos que reconhecer o poder de Deus em tempos difíceis. Mas também a igreja que ora reconhece o poder de Deus e aguarda tranquilamente a sua resposta. Vamos ler o versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. O texto fala que Pedro estava preso, e a igreja do Senhor, na casa de Maria, orava poderosamente, intercedendo pela ação de Deus. Aquelas pessoas reconheciam que só o poder de Deus poderia agir naquele momento, e aguardavam sem alvoroço. Então acontece um fato extraordinário. Deus enviou um anjo que iluminou a prisão. E o que estava fazendo Pedro, irmãos? Pedro estava algemado, cercado por uma escolta de soldados e mais sentinelas, dormindo, confiante nas mãos de Deus. O anjo tocou o ombro de Pedro para acordá-lo e disse: levante-se depressa. As algemas caíram. Aperte o cinto e amarre as sandálias. Coloque a capa e venha comigo. Irmãos, eles passaram pelo primeiro guarda, pelo segundo posto da guarda. Nenhum soldado se mexeu. Tudo parecia uma visão. Passaram de forma invisível pelos guardas. O portão de ferro que dava para a rua se abriu. Eles caminharam mais um pouco e o anjo de repente o deixou. Aí então Pedro compreendeu o que estava acontecendo. Quantas vezes, irmãos, estamos em casa intercedendo por uma situação muito difícil? Por um filho que ainda não chegou da escola, do trabalho. E um tempo depois, quando encontramos com essa pessoa, ela conta que houve um livramento, que algo extraordinário aconteceu. Então, analisando a situação, percebemos como Deus agiu. Irmãos, eu orei por 2 anos por meu filho Diego, sem saber onde ele estava. Ninguém tinha notícias dele. Mas eu intercedi por ele todos os dias. Quando nos reencontramos, e ele contou o que havia acontecido, eu percebi que valeu todas as orações nesses 2 anos. Que Deus estava cuidando dele. Que Deus enviou pessoas que cuidaram dele. Mas enquanto eu esperava, irmãos, angustiada com meu coração de mãe, o que eu tinha que fazer? Eu precisava me manter em contato com Deus, de forma participando, estando com a igreja, estando em comunhão com os irmãos, estando junto com aqueles que oravam por mim pela mesma causa. No texto, o que Pedro faz? Agora, sozinho, ele tem que agir. Ele vai até a casa de Maria, mãe de João Marcos. Este Marcos é o escritor do Evangelho de Marcos. Diz o versículo 12: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Até aqui nós temos uma lição sobre a família que ora em sua casa. Ela se torna um exemplo para seus filhos. Hoje nós podemos estar fisicamente longe da igreja, que é a nossa casa de oração, mas estamos em nossas casas, uma extensão pequena de nossa igreja. Estamos calmamente aguardando em oração, intercedendo por irmãos que necessitam, acreditando que tudo vai passar. Quando Pedro retorna, ele procura um refúgio, a casa que pode dar a ele segurança. Ele bate a porta, uma menina atende, reconhece a voz de Pedro e, tomada de alegria, corre de volta, sem abrir a porta, e fala para os outros que Pedro está à porta. Os irmãos reunidos na casa acreditavam que a oração podia transformar realidades. Eles não desistiram de orar, mesmo sofrendo. Eles tinham perdido Tiago. Tiago tinha sido morto por Herodes. Mas mesmo assim, mesmo diante do luto, da tristeza, eles estavam intercedendo, eles esperavam notícias de Pedro. Mas quando Pedro bateu e a menina deu o recado, eles ficaram surpresos. Diz os versículos 15 e 16. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si.
Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Nós oramos e às vezes não acreditamos que algo possa mudar. Deus age tão extraordinariamente que não compreendemos como aconteceu. Não enxergamos, e é por isso que precisamos da comunhão dos irmãos. Pois é com a igreja, é nos encontros como este, online, devido ao isolamento social, que nós somos confortados, fortalecidos, ouvindo os louvores, ouvindo a palavra, aprendendo. Precisamos dos irmãos para não desfalecermos, para não nos afastarmos da palavra de Deus. Juntos nós somos mais fortes. E quando nos reunirmos com a igreja novamente, devemos fazer o mesmo que Pedro. A igreja que ora reconhece o poder de Deus no compartilhar as bênçãos. Versículo 17. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Irmãos, orar é exclusividade da igreja. Nós temos uma função especial. Pois quando oramos, nós chegamos a Deus. E quando recebemos uma bênção, nós temos que dividir com outros irmãos. Temos que compartilhar, testemunhar, seja porque fomos atendidos na oração, seja porque não fomos atendidos. E mesmo não sendo atendido, compartilhar que durante a adversidade nós não ficamos sozinhos. Irmãos se uniram, aguardaram, oraram continuamente. Eu espero com ansiedade pela abertura da igreja. Eu oro para que depois que tudo voltar ao normal, nós estejamos mais fortes, convictos que não dá para ficar sem a igreja, não dá para ficar sem a comunhão dos irmãos. Oro para que tenhamos coragem de dizer para todos: olha o que Deus fez por mim neste período, olha como Deus foi fiel. E eu quero compartilhar as bênçãos recebidas com todos vocês. Esperamos nos encontros, esperamos na quinta-feira de oração, esperamos na IBD, esperamos no domingo. Nós vamos ter muita coisa para falar depois desse período. Nós temos que aprender, nós temos que novamente buscar aprender a orar, a não ter medo, a não ter vergonha, a falar das bênçãos. Em breve, irmãos, nós nos encontraremos. E com certeza vai ser uma grande alegria. Concluindo, irmãos, que sejamos uma igreja então, que ora reconhecendo o poder de Deus em tempos difíceis, que aguarda tranquilamente a sua resposta e que compartilha as bênçãos recebidas. Que Deus os abençoe.